palavra hoje aqui exatamente baseada nesse salmo. Eu não vou ler ele todo porque iria tomar muito tempo. São 20 versículos. Mas eu queria que você parasse um pouco e entendesse a dinâmica do salmista aqui. O salmista, ele começa esse salmo de uma maneira muito triste. Ele começa abatido, ele começa sem esperança. Ele começa esse salmo falando da sua desesperança. Ele diz que eleva a sua voz a Deus. Ele diz que clama a Deus, pede que Deus ouça a sua voz. Mas é como se ele estivesse falando e não tivesse ninguém ouvindo do outro lado. Quem aqui já se sentiu assim? Orando muitas vezes e parece que nada vem. A gente ora e parece que Deus nos responde. A gente ora e parece que Deus não dialoga com a gente, porque oração é diálogo. A gente tem que entender que oração não é só a gente que fala. Na oração a gente também ouve. Amém? A gente ouve a voz de Deus. Mas aqui nesse salmo parece que está diferente. O salmista que ora e é como se ele não escutasse Deus em momento nenhum. E ele é tomado por uma angústia tal que ele procura o Senhor, ele ergue as mãos de noite e de dia, diz aqui o texto. Mas ele diz que Deus recusa-se em consolar ele. E ele vive essa angústia, ele lembra, desse momento aqui de se desfalecer em espírito, e ele usa essa expressão. Eu vejo que uma angústia muito grande toca na vida desse homem. Gente, nós também em muitos momentos somos tomados, às vezes por momentos difíceis, angústias, dores. Às vezes a gente ora e não vê que não tem nada vindo de lá para cá da parte de Deus. E a gente começa a se perguntar muitas vezes. A gente começa a se perguntar e fazer perguntas a nós mesmos sobre a nossa fé. Muitas vezes a gente coloca em dúvida a nossa própria fé. E é exatamente isso que acontece com o salmista aqui nesse salmo. Ele começa a fazer perguntas para ele mesmo. Ele diz assim: Senhor, tu vai me rejeitar até quando? E ele pergunta a dizer assim: por acaso cessou a tua graça? Por acaso eu não sou mais digno do teu favor? Ele começa a perguntar a Deus e fazer a Deus essa pergunta. Olha aqui o verso 9, ele diz assim: o Senhor se esqueceu de ser benigno? O Senhor se esqueceu de derramar a sua graça sobre mim? Eu tenho certeza que não. Amém? Deus não se esquece do que ele tem que fazer nunca. É ou não é verdade? A gente é que muitas vezes não está sensível a ouvir a voz de Deus falando. Às vezes a gente está preocupado demais com as coisas que estão acontecendo aqui. Às vezes a gente está olhando muito para a gente, para a nossa angústia e para a nossa dor, que a gente se esquece de olhar para Deus. A gente às vezes se vitimiza tanto, às vezes a gente é tomado por esse sentimento de autopiedade, sabe? E a gente esquece de olhar para Deus. E é exatamente isso que acontece nesse salmo. Quando esse salmista aqui, ele para de olhar para ele. Ele para de fazer perguntas sobre Deus, se Deus tinha parado ou esquecido. E quando ele olha para os feitos de Deus, ele pode encher o coração dele, não de dúvida, mas de fé. Ele pode encher o coração dele de esperança novamente. Olha o que ele diz aqui no verso 11. Senhor, eu recordo os teus feitos, porque eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras os teus prodígios. Eu considero, Senhor, que o teu caminho, ó Deus, é um caminho de santidade, que o Deus tão grande como o nosso não pode existir. Não existe outro Deus tão grande quanto o nosso. E exatamente e expressamente, naquele versículo 14 que você colocou lá, ele diz assim: Deus, tu és o que operas maravilhas, e entre os povos tu tens feito notório o teu poder. É como se Deus quisesse que todo mundo soubesse o poder que ele tem. Ele está fazendo o poder dele ser notado. Ele está fazendo com que as pessoas enxerguem. Aquele rapaz, esse salmista aqui, que antes tinha dúvida, e antes não conseguia enxergar Deus de forma nenhuma, ele agora reconhece que o poder de Deus é notório. E eu tenho certeza que em muitos momentos, na construção dessa clínica, você se fez muitas perguntas.
você se questionou e ainda se faz, né? Pronto. Mas eu quero dizer para você, para as pessoas que estão aqui hoje também, eu quero que vocês entendam, gente, e saiam daqui com o coração cheio, não de dúvidas, mas de esperança. Não mais de questionamentos, mas sim de fé. E tenham certeza que essa clínica aqui, ela está sendo o poder de Deus sendo notado por todos nós aqui hoje. Foi Deus que ergueu. Foi o Senhor que proveu todas as coisas. Foi Ele quem colocou cada lugarzinho, cada coisinha no seu canto. É ou não é? E tudo isso Ele fez pela força do seu poder. Ele fez o seu poder notório. Exatamente dessa maneira como você convidou cada pessoa aqui. Exatamente nesse versículo. Você quis fazer as pessoas entenderem que o poder de Deus pode ser notado. Que o poder de Deus pode ser reconhecido. E é interessante, sabe, que eu vendo a continuação desse salmo, não só o versículo 14, sabe onde é que o salmista ele vai encontrar mais fé? Ele vai lembrar exatamente de um dos maiores feitos que Deus já realizou em toda a história do povo de Deus. Ele vai lembrar do momento em que o povo ele é liberto lá da escravidão do Egito. Começa a peregrinar pelo deserto rumo à terra prometida. E sabe quem era que liderava esse povo? Moisés. Exatamente Moisés. E ele vai falar exatamente aqui, olha, ele vai: viram tuas águas, ó Deus, as águas se abriram, viram e temeram, os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água. Ele vai descrever exatamente o milagre da passagem ali do povo, do Mar Vermelho, fazendo com que o povo saísse da escravidão do Egito para herdar a terra prometida. Moisés e Arão, seu irmão, conduziram o povo. E o versículo 20, ele fecha dizendo exatamente assim: o teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. E gente, Moisés e Arão aqui é para lembrar a gente que Deus ele pode usar qualquer pessoa para conduzir o povo dele. Deus ele pode usar como ele usou Moisés para ser instrumento. Deus ele pode usar hoje a mim que sou pastor. Ele usa também outros pastores. Ele usa também os padres. Tudo isso para conduzir o povo, para ser instrumento. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Nós que conduzimos aqui o povo, nós somos apenas instrumentos da condução de Deus na vida de todo o povo. Amém? Porque é Deus quem conduz. É Deus quem mostra o caminho. É Ele quem aponta. É Ele quem dirige. É Ele quem governa. E a gente precisa entender muito bem isso. A gente aqui não faz muita coisa. A gente só faz aquilo que Deus manda. A gente só faz aquilo que Deus ele orienta, aquilo que Deus direciona. E a gente precisa cada dia mais estar aberto a isso. Estar aberto àquilo que Deus ele tem para dizer, para nos ensinar e para nos orientar. Assim como foi no passado, Deus hoje também continua conduzindo o seu povo. É como se a gente fosse liberto não mais da escravidão do Egito, mas a gente um dia foi liberto da escravidão do nosso pecado. Nós já não somos mais e começamos a trilhar o nosso deserto, a nossa caminhada. E vai terminar um dia numa terra prometida que Deus também está preparando. Amém? E Ele está conduzindo. Ele está levando. E uma das coisas que Deus colocou nessa sua caminhada de Jefferson foi essa clínica. Hoje também a gente está aqui, como eu disse, para consagrar esse lugar a Deus, para que as pessoas notem, como eu falei, para que as pessoas sintam a presença de Deus. Eu me lembro daquele instante onde Salomão ergueu todo aquele suntuoso templo. Ele orou, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar. Mas, em um determinado momento, ele diz assim: olha, se eu, por exemplo, fechar os céus,
se não chover mais sobre a terra, porque naquele tempo o povo vivia da agricultura, basicamente. É como se Deus estivesse dizendo: a minha presença encheu esse lugar, mas eu quero lembrar vocês que o dia mau também pode chegar. O dia da dificuldade, o dia da luta, o dia que quem sabe esse salmista sentiu. Mas sabe o que é que Deus diz ao salmista? Naquele instante de consagração, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim que Deus faz. Quando a gente reconhece, quando a gente se humilhar, quando a gente de fato se dobrar na presença dele, ele vai ouvir as nossas orações e todas as orações que forem feitas nesse lugar. Creiam nisso, em nome de Jesus. Que o Senhor hoje receba a nossa gratidão, que o Senhor hoje receba e consagre, que a presença dele encha e invada esse lugar, para que as pessoas sintam. E seja aqui um lugar consagrado ao Senhor. Amém?